Boa tarde a todas. Eu creio que nós possamos começar. Nós já estamos com todas as expositoras aqui em sala. Sejam bem-vindas. Em nome do consórcio, saúdo a todos vocês. Agradeço por terem entrado no edital, né, e concorrido aí com seus trabalhos. Nós colocamos aqui essa é uma continuidade, né, das sessões de comunicação que deram início na semana passada. Faz parte daí das comemorações dos 30 anos do Congresso de História na UBC, e é um prazer para a gente estar recebendo vocês aqui. Nós selecionamos aqui, a ordem que nós colocamos de apresentação foi a ordem de inscrição para as sessões. Então, Edilene Faza, um trabalho pagamento por serviços ambientais, perspectiva andreense, um debate com os instrumentos de gestão pública. Tem a palavra, fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer, essa oportunidade de discutir um pouquinho esse tema de trabalho. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Como já foi apresentado, meu nome é Edilene, eu trabalho na Prefeitura de Santo André já há alguns anos, e esse trabalho ele nasce da minha dissertação do mestrado, e aí tem algumas questões, né, que a gente vem discutindo também no âmbito da Prefeitura de Santo André. Eu vou tentar, não sei se vocês estão vendo minha tela, aqui tem que manter ela tela cheia, né? Agora faz tempo que eu não uso, acho que aqui. Isso. Só ocultar aqui. Edilene, serão 15 minutos. Quando estiverem faltando 5, a gente costuma avisar. Tá bom. Chat, tá bom? Obrigada. Então, assim, eu usei um método misto, né? O trabalho foi dividido em 5 etapas, como elas estão aqui. Eu vou trazendo cada uma das etapas e a gente vai conversando sobre o trabalho, né? Então, a minha área de estudo é a bacia de drenagem do reservatório Bilis. Então, aqui a gente tem uma foto aérea da cidade de Santo André, né? A localização. Não sei se todas vocês são aqui da região, né? E aí, alguns dados importantes dessa área, né? Ela faz parte da macrozona de proteção ambiental andreense, corresponde a quase 61,9% do território municipal, 55% faz parte da bacia de drenagem do reservatório Billings. A temática ambiental são os inúmeros serviços ecossistêmicos e possíveis serviços ambientais para aplicação do instrumento PSA, né, que é Pagamento de Serviços Ambientais. A divisão do trabalho, e assim, o principal objetivo era analisar a aplicação do instrumento PSA neste território. Alguns conceitos, assim, que eles são bem importantes, essa diferença do que é serviços ecossistêmicos, né, que são os serviços que são os benefícios diretos e indiretos que a natureza produz de forma espontânea e natural, que nós, né, os humanos, somos os beneficiados. Já os serviços ambientais é quando há alguma ação, né, humana para proteger esses serviços ecossistêmicos. E aí que vem a questão da valoração, né, uma compensação monetária para esses serviços. E no Brasil, atualmente, nós temos 4 categorias de serviços ambientais, que é o sequestro e armazenamento de carbono, a proteção da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a conservação da beleza cênica. E o PSA, que é um instrumento de estímulo econômico da conservação ambiental, que considera o princípio do usuário pagador e provedor recebedor, tem um impacto direto na melhoria ambiental e impacto também direto na redução da pobreza. Por que me motivou tanto a trabalhar esse tema, né? Uma das questões é que eu sou, né, meu cargo de origem é agente ambiental, eu realizo fiscalizações ambientais nesse território, e aí, né, nessas inúmeras fiscalizações, nessas inúmeras passagens, né, esse trabalho nesse território, a gente vê qual que é a relação, né, deste local com a área urbana. Afinal de contas, a represa Billings abastece um número grande de pessoas que residem nas áreas urbanas, né. E aí, além de ter essa questão dessa revisão bibliográfica, que na minha pesquisa foi o estado da arte e tudo mais,
a gente também tem que entender, no ponto de vista legal, o que é o PSA. Então, no estado de São Paulo, nós temos a Política Estadual de Mudanças Climáticas, que traz os serviços ambientais, né, como um incentivo econômico. Só que ela coloca como fator limitante o pagamento de serviços ambientais em áreas rurais. Então, nós temos o decreto que regulamenta isso, e ele até coloca de onde vai sair os recursos, e ele coloca um outro fator limitante, que é você ter a existência de uma política municipal que autorize o poder público a fazer este pagamento em áreas rurais, e ele também coloca uma questão de comprovação de uso regular do imóvel. E aí a gente tem um problema fundiário grande, não só em Santo André, mas como grande parte das cidades aqui da região metropolitana, onde há problemas de ocupação irregular, e aí você começa a deixar o instrumento um pouco mais complicado para aplicação. Agora, em janeiro deste ano, nasce a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Na época que eu estava fazendo minha pesquisa ainda, ela era um projeto de lei que começou lá em 2007, então isso ainda estava engatinhando, mas agora em 2021 a lei foi promulgada. E aí o que eles falam, e algo que é importante, principalmente para nós aqui do município andreense, da região metropolitana de São Paulo, da macrometrópole paulista, enfim, o reconhecimento de áreas urbanas como provedora também de serviços ambientais. E aí o que seria isso? São essas áreas como parques ou até mesmo corredores ecológicos, áreas que, né, se a gente for levar em consideração, uma árvore ela já promove serviços ambientais, né? E aí, além disso tudo, a gente também tem que entender como esses estudos são aplicados em outras cidades, né, em outros lugares, para a gente poder entender como seria uma forma de aplicação. As formas de aplicação são diversas, tem livros, né, publicações que tratam os pagamentos de serviços ambientais em todo o território municipal, em outros lugares também, né, em outros países. O primeiro PSA que surgiu no mundo foi em Nova York, em 1985, e chega no Brasil lá em 2005 com o município de Extrema, que é o Projeto Conservador das Águas. E aí eu fiz essa tabelinha para entender, né, quem paga, quem recebe e quem administra, porque a gente vai ver os atores e como eles são diferentes, né? Então, no caso aqui de Extrema, quem paga é o recurso proveniente do uso e cobrança da água, quem recebe são proprietários rurais e quem administra é a prefeitura de Extrema, né, apoiada a uma legislação. Já o produtor de águas do PCJ também é recurso proveniente do uso e cobrança da água, paga proprietários rurais e quem administra é o comitê de bacia. E é importante e ele está amparado lá pelaquela legislação que eu falei no começo, que é a política de mudanças climáticas. Esse projeto Oasis, ele é um recurso proveniente de uma doação de uma empresa privada. Ele tem um consórcio de advogados que trabalha essas questões do contrato, então não tem uma legislação por trás, e eles pagam aos proprietários, né, que abrange a área do projeto. E nessa área de projeto a gente vai ter áreas rurais e áreas urbanas. E quem administra é a Fundação Grupo Boticário, sem apoio, né, como eu falei, de amparo legal, havendo só contrato pelas partes. Então é interessante a gente entender como esses instrumentos são aplicados em diferente forma, né? E já que na etapa de conclusão mesmo, né, o município de Santo André, né, como que a gente faria? O que a gente tem de informação e como respondemos, né? Então a gente sabe que é uma área produtora de água, a gente sabe que tem o armazenamento de carbono, né, o sequestro e armazenamento, a gente sabe, reconhece a conservação da biodiversidade e também sabe da beleza cênica. E como que a gente responde? A gente responde por conta do território, né? E tem estudos municipais também. Então, assim, faz parte, né, para a bacia da Billings e também para a bacia do Rio Mogi. A gente tem um diagnóstico de cobertura vegetal que dá os estados situacionados de vegetação, tem os planos de manejo das duas unidades de conservação municipal, que é o Parque Nascente de Paranapiacaba e o Parque do Pedroso. Uma coisa que a gente não sabe é o quanto vale nossos serviços ambientais, esse estudo nós não temos. E aí, para a pesquisa em si, eu levantei os 27 loteamentos que existem neste território, aí foi feita uma sobreposição de informação, né?
o zoneamento conforme o plano diretor e a lei de uso e ocupação, a carta geotécnica de aptidão à urbanização, a forma de criação e ocupação desses loteamentos e a classificação da vegetação. Então, aqui seria o território sem nenhuma informação, aqui só os 27 loteamentos. Depois, eu fui colocando tudo isso numa grande tabela. Então, aqui está falando o que é conforme o zoneamento do plano diretor, a carta de aptidão à urbanização. Então, a gente vai vendo que em alguns loteamentos, né, quanto mais rosinha é inapta, né, só para vocês terem uma ideia de onde estamos falando, isso aqui é o Parque do Pedroso, aqui é o Parque Nascente de Paranapiacaba, Vila de Paranapiacaba, e todo esse corredor aqui do município, né, e as áreas que vão drenar aqui para o braço do Rio Mogi. E aí, esse aqui já é os estágios estacionários de vegetação. Então, quanto verde mais escuro, são estágios aí secundários avançados. É aquela floresta que já está no seu estágio avançado secundário, que é muito bom. Os rosas são não maciços, então a gente tem aqui que são as linhas de transmissão. E os estágios pioneiros, que são esses, eu não sei que cor está aparecendo para vocês, mas para mim é um verde claro. E esse verde mais para o tom aí amarronzado é o estágio inicial. Então, a gente tem uma característica vegetal muito boa. Quando a gente pega essa parte aqui do Parque do Pedroso, nós não temos esse estudo, tá? Que esse estudo foi feito quando a administração era aqui desse braço da represa para baixo. Mas aqui a gente consegue ter algumas informações devido ao plano de manejo do Pedroso. E aí eu chego nessa tabela, nesse gráfico tabela aqui, que eu falo que os verdes seriam as áreas prioritárias para se aplicar o PSA, e os vermelhos são áreas inaptas. Inaptas por quê? Porque tem algum problema fundiário, tá, gente? Ou ocupação, problema com relação a ocupações, ou aqui, por exemplo, na parte de Paranapiacaba, a gente tem uma questão de patrimônio que deve ser estudada de forma caso a caso. O que é esse branco? Não é área, não é nada? Não, é área vegetada, porém são glebas que não foram desmembradas como loteamentos. E no estudo do mestrado, eu foquei na onde tínhamos aí loteamentos. Então, chegamos a um resultado aqui que para essas áreas loteadas, que corresponde a em torno de 11% do território. E aí o pessoal fala assim, mas Edilene, da onde vai pagar, da onde vai sair o recurso? Naquela ocasião, eu fiz um levantamento do valor que existia no Fungesan. Em todos os fundos municipais que temos em Santo André, o único que fala de PSA é o Fungesan, os outros fundos não falam. E aí eu peguei o recurso que tinha naquele ano e dividi pela área que eu encontrei no meu estudo, chegando a um valor aí de R$ 389 aí, hectare ano. Mas a gente tem problemas, né? Quais são esses problemas? O problema é que essa variável, ela é muito frágil, porque o fundo, cada ano ele recebe um recurso, não dá para a gente garantir que isso seja garantia para um valor maior de tempo. Então, eu fiz um grande mapa mental mesmo para a questão do PSA dentro da política, da política de PSA em Santo André, e algumas questões que ficaram muito claras, né? Como eu falei agora, os fundos que não falam de PSA e poderiam agregar, as nossas legislações também não falam de PSA, abrir isso para fundos externos, né? Que também seria algo que poderia ser verificada, e as áreas contempladas a gente pode expandir se a gente tiver recurso. Então, algumas questões que vai bater na questão da viabilidade é a questão da área total, o valor para pagamento e uma recomendação de política pública. Essas recomendações que são o grande cerne, que é o que a gente está trabalhando hoje, que seria a criação de uma lei de PSA, a criação de um fundo específico ou abrigar mais fundos no fundo que prevê PSA, e um estudo para verificar essa questão de quanto vale os nossos serviços ambientais, né? Então, hoje, o que Santo André avançou? Né? Santo André hoje avança. Na ocasião da minha pesquisa, a gente não tinha regulamentação para áreas rurais, né? Desculpa, para áreas urbanas. Então,
havia uma conversa em Santo André para transformar pequenos loteamentos em áreas rurais. Hoje não, hoje com a lei federal a gente tira isso de cenário. Hoje temos em Santo André um grupo de trabalho que discute a lei de pagamento de serviços ambientais, considerando as áreas urbanas provedoras de serviços ambientais. Nós temos também esse andamento no setor, no quesito de construir arranjos institucionais e acordos locais para tentar outras fontes de recurso, levantamentos de estudos econômicos e ambientais para tentar fazer um PSA que realmente vale a pena o pagar, né, ou a pessoa manter aquela área preservada, né, a floresta em pé, e não usá-la de outra forma, e também ter nessa fonte de recurso a implantação do PSA por um período maior de tempo, não somente por um ano, como foi previsto lá pelo trabalho, naquela ocasião. E aí, eu fui bem rápida, bem objetiva aqui, não sei se ficou claro, mas eu acho que é para a gente conversar mesmo, né? Não é um tema que é muito, como eu posso dizer, familiar para todo mundo. Então, eu falo, agora deixo aqui meus contatos aqui, qualquer coisa eu coloco no chat, mas a ideia seria para a gente poder ter um tempo de conversa, não sei se essa conversa vai ser depois, mas basicamente esse o trabalho que a gente desenvolveu e está ainda desenvolvendo no município de Santo André. Ok, obrigada, Edilene. 15 minutos certinhos, contados. Caso haja perguntas por parte dos demais participantes, a gente pede que sejam postadas no chat para a gente colocar para os expositores e expositoras no final das apresentações. A segunda apresentação de hoje é da Adriana Santiago Silva e da Cláudia Parnizolo. O trabalho é História da Educação de São Bernardo do Campo, o que documentos do século XIX nos dizem sobre a educação municipal. Tem a palavra, Adriana. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui, né? A gente sabe que estamos num momento pandêmico e houve, né? Foi necessário adiar por vezes o encontro, então, assim, é um grande prazer. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. E eu vou iniciar aqui a apresentação. Todos conseguem ver? Sim, Adriana. Ainda está pequeno. Vamos lá. Ótimo, agora deu. Deu? Muito bem. Então, hoje eu vou falar, na verdade, sobre a história da educação de São Bernardo, né, a respeito do século XIX. Na verdade, é um recorte da minha pesquisa de mestrado, e eu queria contar para vocês que eu sou mestranda pela Universidade Federal de São Paulo. A minha pesquisa está inserida na linha de História da Educação, Sujeitos, Objetos e Práticas, e minha orientadora é a professora doutora Cláudia Parnizolo, que está aqui conosco na sala, e é um prazer tê-la aqui, é sempre um prazer e uma responsabilidade, né, estar na mesma sala que a professora Cláudia. A professora na verdade, docente, né, lá da Unifesp, Campus Guarulhos, professora tanto da pós-graduação quanto da pedagogia. Professora, ela é pós-doutorada, né, pela Universidade de Caxias do Sul e de Molise, na Itália, e a professora Cláudia também aqui de São Bernardo. Eu, na verdade, sou de São Bernardo, sou diretora escolar aqui na rede, moro em São Bernardo, nasci em São Bernardo, e é muito interessante estar nesse evento do ABC, né, Paulo Freire, ele faz uma citação interessante que fala que a cabeça pensa de onde os pés pisam. E nós pisamos nesse chão do ABC, né? Então, é bastante gratificante essa oportunidade. E eu quero aproveitar só para mencionar aqui o grupo de estudos que eu faço parte, que é o GPIC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa, Infância, Cultura e História, né? Que é coordenado pela professora Cláudia. E penso que vivemos num tempo que é importante reforçar
o estudo, a ciência, né? E, então, todas as oportunidades que temos, sempre falamos da importância dos grupos de estudos, né? Inclusive para a realização das pesquisas. A minha pesquisa ela está numa linha histórica, e aí eu quero destacar também os centros de memórias, e aqui, especificamente o Centro de Memória de São Bernardo, na pessoa do Jorge Jacobini, que é um dos organizadores aqui, né, desse evento, e que tem sido de uma importância extrema na concretização mesmo do meu trabalho, né, no desenvolvimento dele. E entrando especificamente aqui no trabalho, eu queria contar para vocês que entre o Caminho do Mar e a província de São Paulo havia uma freguesia. Então, eu vou falar de São Bernardo, né? Lá pelos idos de 1827, aqui a gente tem o primeiro registro iconográfico da região, que vai dizendo um pouco desse lugar, dessa terra. E eu vou falar muito brevemente, né, desse momento que começa, então, né, a educação pública na freguesia de São Bernardo. Então, como que essa freguesia começa? Começa ainda lá no século XVIII, né, com uma construção de uma capela dedicada a São Bernardo, né, pelos monges beneditinos. Na verdade, é a capela que vai dar origem aí, né, ao próprio nome do local, né, São Bernardo. E nós vamos ter ainda aí a construção da calçada do Lorena no século XVIII. A calçada do Lorena foi extremamente importante, porque ela foi o local onde se fazia o transporte através de muares, né? Eu trouxe até aqui uma foto de um monumento que foi erguido, né, em homenagem à calçada do Lorena. Aqui ao lado, como que era essa calçada, que vocês podem ver que são pedras, né, onde havia o transporte através de mulas, né, das mercadorias lá do Porto de Santos para serem trazidas até a província de São Paulo. Até então, São Paulo era uma província, né? Então, nós temos aqui um desenho nos azulejos, né, das mulas, dos tropeiros. Então, aqui eles transportavam, nessa época, o principal produto era o açúcar. E nós temos, então, ainda no século XVIII, a importância dessa calçada, e a freguesia de São Bernardo, esse local chamado São Bernardo, era um local de passagem. Então, entre esse caminho do mar, da calçada do Lorena, e a freguesia, e São Paulo, né? Nós tínhamos, então, São Bernardo, que foi criado, né, em 1812, uma freguesia. O que era uma freguesia? É um território urbano pequeno, a menor divisão que se tem de um território. Era assim que era chamado, e precisava ter uma capela erigida. Então, nós tínhamos aí a capela aí de São Bernardo, né, pelos monges, e depois nós tivemos também a capela da Nossa Senhora de Boa Viagem, em 1814. E aí nós entramos na história da educação com a criação da primeira escola pública em São Bernardo no ano de 1830. Sobre essa escola, eu gostaria de contar para vocês que ela era chamada de escolas, as escolas, na verdade, né, dessa época eram chamadas de escolas de primeiras letras, né. Essas escolas surgem a partir de uma lei de 15 de outubro de 1827. Essa lei, ela estabelece a criação, então, das escolas em todos os locais onde houvesse população, né? Então, se houvesse alguma população, era estabelecida a escola. Essa escola deveria ensinar saberes básicos, ler, escrever, as 4 operações aritméticas, né? E algumas noções aí de geometria e língua nacional. E, claro, né, estava contido na lei a necessidade do ensino de saberes religiosos, que seriam os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica, que era a religião oficial do Brasil, né, recém-independente. Eu trago aqui uma citação do professor Luciano Faria Filho, que diz que, para essa escola, instruir as classes inferiores era tarefa fundamental do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, condição mesma de existência desse Estado e da nação. Então, a gente estava numa Constituição aí de um Brasil, né, recém-independente de Portugal, e a escola era um local importante para estabelecer, né,
esse Estado, esse novo Estado brasileiro. Eu vou falar sobre a primeira escola, né, de primeiras letras de São Bernardo. A minha pesquisa, ela vai de 1830 até 1889, mas aqui eu fiz um recorte até 1852 e eu vou falar da primeira escola que existiu, que foi a escola que foi conhecida como a escola do Padre Lustosa, né? O Padre Lustosa, ele foi o primeiro professor que tivemos aqui em São Bernardo. Ele dava aula, né, para meninos numa escola masculina, era um professor concursado e também foi padre em São Bernardo durante os anos de 1848 a 1892, né? Ele se aposentou do cargo de professor de primeiras letras em 1863. Então, o professor Lustosa vai ter um papel muito importante na educação, porque durante 34 anos foi a única escola que existiu, de fato, aqui na freguesia de São Bernardo, e ele foi o único professor. E para que existisse a escola, era necessária uma inspeção, tinha que ter um inspetor, né? Alguém que fiscalizasse essa escola. E eu quero destacar aqui que o inspetor que nós tivemos em São Bernardo, que foi inspetor durante muitos anos aqui na freguesia, foi o Francisco Martins Bonilha. Ele era uma pessoa importante na sociedade são-bernardense, né? Ele era uma pessoa de bastante posses, ele era alferes. Alferes é um título, né, de posto militar. Hoje seria semelhante a primeiro-tenente. Então, ele tinha um posto militar, ele era fabriqueiro. O fabriqueiro era quem era responsável pelas finanças da igreja, né? Então, ele era a pessoa que cuidava aí da parte de dinheiro da igreja, então, cujo padre era o Lustosa. Ele foi Tenta aumentar a tela, por favor. Ela está minimizada. Melhorou um pouquinho? Você não consegue dar o F5 para sair a coluna da esquerda? Então, eu não sei se é o problema, na verdade, professora, do próprio slide ou do meu computador, provavelmente, que ele trava, ele não consegue. Então... Ok, então diminui um pouquinho, porque está cortando um pedaço da fala agora. Tá, depois eu volto para a fala, acho que aqui é a parte mais importante. Então, o Bonilha, ele exerceu, então, várias funções, né, fiscal suplente, juiz de paz e inspetor de ensino. Ele era escravocrata, ele tinha uma fazenda de chá em São Bernardo e ele tinha bastante escravos, na verdade, né, que trabalhavam, então, nessa fazenda, e era uma pessoa muito influente na sociedade são-bernardense, né, conforme eu tinha falado. A instrução pública de São Bernardo estava subordinada à instrução pública da província de São Paulo. Então, assim, sobre a instrução pública de São Paulo, eu trago algumas legislações interessantes, né? Não trouxe muitas, até por conta do tempo, mas é importante dizer que a partir de 1834 sai do controle, vamos dizer assim, do governo central a questão da educação e passa a ser das províncias, né? Então, São Paulo respondia pela educação de São Paulo, Rio de Janeiro respondia pela educação do Rio de Janeiro. Então, São Paulo, respondendo pela sua própria educação, estabelece a primeira lei referente à educação no ano de 1846, e depois da lei de 1846, nós vamos ter uma legislação de 1850, que vai dar origem ao primeiro regulamento da educação de 1851. Então, essas legislações, entre outras coisas, vão regulamentando o ensino, né? Qual o horário do ensino, quais as matérias devem ser dadas. Nós tínhamos a primeira lei lá de 1827, que falava de forma geral em relação às disciplinas que deveriam ser dadas, mas só que as leis depois, né, como essas de São Paulo, vão regulamentando carga horária, quantidade mínima de alunos, né, como deveria receber o professor, as obrigações do professor, as obrigações do inspetor. Então, a gente teve aí uma legislação importante para regulamentar todo o ensino em São Paulo. Nós vamos ter, na figura da inspetoria de São Paulo, o papel importante de Diogo de Mendonça Pinto. Ele foi o primeiro inspetor-geral da instrução pública, ficou durante 21 anos no cargo, era uma pessoa, né, das ciências. E por que ele é citado aqui? Porque os documentos analisados do século XIX, que eu trago aqui nessa apresentação, são direcionadas a ele. São escritas pelas pessoas, pelo professor e pelo inspetor, né? Mas são direcionadas a ele. Inclusive, eu trago uma parte do texto aqui, que foi escrito pelo Bonilha, no ano de 1834,
que ele vai dizendo sobre a educação aqui de São Bernardo. Não obstante, a instrução primária tem recebido algum impulso. Já não se vê tantas assinaturas de cruz como observei antigamente. E é bem natural que este pequeno adiantamento produza emulação e se vão desenvolvendo os germes da civilização de que tanto necessitamos. Então, lá em 1834, lembrando que a escola foi criada em 1830, o inspetor que supervisionava a escola fala da importância dessa escola. Contudo, foi se notando que existiam disputas em torno dessa escola, né? Aí eu peço ajuda aqui para o sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que nos fala em relação à sociologia dessas pessoas, né? Que são agentes de determinados, né, segmentos, e que às vezes elas têm algumas condutas que vão ao encontro de alguns princípios que elas defendem. Então, eu queria retomar aqui que a gente está falando de um padre, e aí o poder da igreja na época, como eu falei para vocês, inclusive constava da legislação ao ensino obrigatório da religião católica. Então, a gente tinha um professor, mas ele também era padre, e a gente tinha um inspetor que representava o governo, representava a própria província de São Paulo. Na época, o inspetor, ele era indicado pelo presidente da província. Então, Bonilha era uma pessoa poderosa, tinha aí algumas patentes, né, como eu comentei, e ele era uma pessoa extremamente poderosa, porque também possuía dinheiro, inclusive ele era a pessoa que cuidava do dinheiro da igreja, e aí a gente vai percebendo algumas disputas de poder entre essas duas personagens. Eu trago aqui um documento, né, que está disponível na biblioteca digital do SEAD, que diz que o inspetor Bonilha, ele tinha direito a voto, né? Então aqui tem o termo de eleição do eleitor paroquial da freguesia de São Bernardo, e o documento diz que Bonilha era um cidadão que tinha direito ao voto porque ele era uma pessoa importante, não eram todas as pessoas que podiam votar na época, né? Então, só por esse documento a gente percebe a importância do inspetor. Aí, eu tenho aqui um documento escrito pelo professor Lustosa ao inspetor-geral da Instrução Pública, dizendo: em cumprimento ao que por Vossa Senhoria me foi ordenado em portaria circular número 473, de 10 do corrente, tenho a dizer o seguinte, que há muito tenho sempre ensinado ambos os sexos. Por que ele escreve isso? Porque existia no regulamento, né, da instrução pública de que quem ensinava meninas era apenas professora. Mas o fato de Lustosa ser padre dá a ele o direito de ensinar meninas. Então eu trago aqui dois exemplos, um do Bonilha, que votava porque tinha bastante influência no campo político, e um do padre, que tinha tanta influência que, por ser padre, lhe era permitido dar aula a meninas. Então, assim, eram duas pessoas poderosas. Eu trago aqui, a título de exemplo, essas duas situações. E aí, as disputas de poder, né, que foram se constituindo em torno aí da instrução pública, né? Então, eu tenho aqui dois trechos, né, de documentos, de ofícios, o escrito pelo Bonilha, dizendo que, eu não vou ler na íntegra, até pelo tempo, né, ele vai falando que a escola não tem alunos, pois que faltando a filiação dos alunos, pode ajuizar se eles são reais ou quiméricos. Na minha informação do ano próximo passado, já disse o que entendia sobre o professor. Então, assim, ele vai falando lá para a Inspetoria Geral que o professor tem questões, né? E aí, no outro documento, ele vai dizendo o seguinte, né, do Lustosa, que... Só um minutinho. Na minha informação do ano próximo passado, que entendia sobre este professor, já disse o que entendia sobre esse professor e sobre o estado de sua aula, ordinariamente frequentado por 3 ou 4 meninos. Por isso me refiro à dita informação, restando-me somente acrescentar que a esta freguesia pouco ou nada perderia com a extinção dessa escola. Então, a gente vai percebendo que tem uma situação entre inspetor e professor, né? E aí a gente empresta
de Carlo Ginzburg, um historiador italiano, a ideia de buscar nessas minúcias alguns dados que possam apresentar como, que se podem apresentar como pequenos, né, ou até mesmo menores, mas só que neles a gente vai percebendo como que essa escola, né, foi funcionando e as disputas de poder que existiam em torno dela, né? A escola em si, ela representava poder e ela estava na mão de duas pessoas poderosas, e essa disputa vai aparecendo. Vai aparecendo também nos relatos do Lustosa, quando ele fala, olha, eu termino a aula, né, mais cedo, porque os alunos moram longe, porque existia a crítica do inspetor falando que a aula não acontecia no horário previsto, então ele vai justificando, né? E aqui a gente tem uma consideração do Santos, né, Vanderlei dos Santos, que escreve que o padre Lustosa chegou a assinalar em ofício em 1853, encaminhado ao presidente da Câmara, que havia se reunido com o fabriqueiro Bonilha e que resolveram cada um enviar seus pareceres por divergência de pontos de vista. Ou seja, eles realmente tinham questões aí seríssimas de relacionamento e de disputas de poder, né? E aí eu trago Giovanni Levi, historiador italiano também, que ele vai trazer aí o conceito da microhistória. E ele relata que a microhistória ela nasce a partir da necessidade de recuperar a complexidade de análise da renúncia às leituras esquemáticas e gerais para poder observar realmente como se originaram ou se originavam comportamentos, escolhas e solidariedades. E com isso a gente vai chegando aqui a algumas considerações mais com o objetivo de problematizar os reais motivos, né, dessa questão das disputas, né, entre essas pessoas, e a gente está falando do campo que Bourdieu chama das relações sociais de cada sujeito, o que cada um representa, né, cada um representa. Então, olha, problematizar os reais motivos, ainda que a resposta não se apresente de forma límpida, torna-se importante para compreender que, por vezes, o documento pode também estabelecer, para além do registro de determinada situação, outros interesses em entrelinhas. Não se pode desconsiderar as tensões e as disputas de poder entre o professor e o inspetor, o que coloca em xeque se a preocupação de ambos, ao redigirem os ofícios ao inspetor-geral da instrução pública, se remetiam apenas, ou de fato, as crianças matriculadas nas escolas de primeiras letras da freguesia de São Bernardo. Quando a gente traz, né, uma reflexão desse tipo para um trabalho, né, para expor, é com vistas a problematizar algo que os professores Faria Filho, Lopes e Veiga afirmam, que um país cuja memória e patrimônio educacionais são diariamente dilapidados, a pesquisa histórica é também uma forma positiva de intervenção social. Então, eu coloco que compreender esse processo, né, da freguesia de São Bernardo, no século XIX, pressupõe esperançar, na perspectiva freiriana, gerações por vir. E aí fica o meu desejo que esperancemos, então, na proposição de compreender, né, os interesses e os reais motivos que, por vezes, né, guiam a educação e as decisões. E São Bernardo tem esses primórdios. Eu não sei se eu passei do tempo, eu não estava enxergando aqui, então eu vou levar bronca e eu peço 1000 desculpas. Fiquei muito grata, Adriana. Eu gostaria de justificar aqui a ausência do professor Everton, ele teve um imprevisto, ele não vai poder se apresentar hoje. E a próxima a se apresentar é a Eliane Cristina de Carvalho Mendonça Messa, com o trabalho Política para Mulheres em Santo André, uma história delas. Tem a palavra, por favor. Boa tarde. Pelo meu boa tarde, acho que vocês já perceberam que eu sou carioca. Moro há 12 anos em Santo André. Sou advogada de formação, fiz mestrado em políticas públicas na Universidade Federal do ABC e agora eu sou doutorando em Ciências Humanas e Sociais também na Universidade Federal do ABC. Eu optei por estudar a região, principalmente de mulheres na região, durante o meu mestrado, porque eu entendo que se a região está investindo em mim como aluna, é a minha obrigação retornar
esse investimento para a região, né? Então, na minha monografia de mestrado, eu estudei a implementação das casas-abrigos pelo consórcio. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um recorte dessa minha monografia. Hoje eu estudo as mulheres que compuseram os movimentos sociais, na verdade, a trajetória dessas mulheres que compuseram os movimentos sociais da região do ABC, né? Os movimentos de mulheres que foram tão importantes, eu descobri isso durante a minha pesquisa de mestrado, e eu fiquei apaixonada por essa história. E é uma história que se fala muito do sindicalismo, né? Da região do ABC. Eu, como carioca, eu sempre escutei muito falar do sindicalismo. E eu não sabia que existia uma outra história agregada a essa, mas relativa a mulheres da região do ABC. Então, eu vou tentar fazer, eu não sei colocar a apresentação. Nós podemos colocar por aqui. Você põe, por favor, eu agradeço. Eu tenho que tirar um dia e treinar isso, porque assim, né? Eu tenho 47 anos, não é bem da minha geração, e eu ainda não sentei para aprender. Por favor, você põe. Então, eu vou falar sobre a política de mulheres de Santo André, é uma história delas. Né? A política... Pode mudar, por favor. Existe um consenso, né, de que a história das mulheres ela foi apagada, e eu trago o Perrault para falando sobre isso, que em espaços públicos a história das mulheres ela foi muito apagada. E depois de um certo tempo, mais especificamente, acho que no século XIX, essas histórias que foram relativamente apagadas, essas histórias subterrâneas, né, como diz Pollack, elas foram vindo à tona, elas foram sendo conhecidas, né, através da história oral, da metodologia de história oral. Alguns dizem que não é metodologia, mas, enfim, através da história oral. E aí a história de muitas mulheres começaram a vir à tona. É interessante que, na minha pesquisa de doutorado, eu descobri que só se falava publicamente de uma mulher através dos processos judiciais das quais elas eram acusadas. Normalmente elas eram acusadas, e aí sim se falavam de mulheres, né? Fora isso, não existia essa memória pública, vamos dizer assim. E aí, por que Santo André? Porque Santo André, de acordo com Delgado, ela foi inédito. O organismo que foi criado aqui foi um organismo inédito em relação à parte burocrática, administrativa das prefeituras. Os 5 primeiros municípios a adotarem organismos de defesa da mulher foram São Paulo, Santo André, Diadema, Piracicaba e Santos. E desses, só São Paulo e Santo André foram criados por lei. Juridicamente falando, existe uma diferença muito grande. É como se fosse mais importante quando é criado por lei. Ele tem uma força maior. E desses dois, só Santo André, ele era diretamente ligado ao gabinete do prefeito, né? Que foi na época da criação foi em 1989, com a eleição do... Pode mudar, por favor? Ih, gente, me fugiu o nome do prefeito. Olha, eu tenho que dizer para vocês, eu tenho um problema físico de memória, gente. Não é irresponsabilidade, desculpa. Celso Daniel, lembrei o nome. Pode mudar, por favor? Ah, já foi, né? Já. Então, mas esse organismo, ele veio em 89, depois que a Constituição Federal de 88 foi promulgada, e aí a Constituição previu a descentralização, ou seja, antes tudo era o governo federal que mandava dinheiro, e os municípios não tinham tanta liberdade para trabalhar com esse dinheiro. Com a Constituição de 88, os municípios começaram a ter uma autonomia em relação a receber dinheiro através de seus impostos e a gerir esses valores, investindo naquilo que a prefeitura achar. E essa abertura que a Constituição deu foi também de grande ajuda para a criação desse organismo, né, em 1989.
Só que as políticas públicas para essas mulheres vêm sendo desenvolvidas desde 1970, né? Claro, e aí existe uma divergência teórica em relação a se política pública é aplicada pelo Estado ou não, enfim. Mas o fato é, as mulheres, desde a década de 70, elas vêm se organizando em grupos de mulheres e sem nomes, sem partidos políticos, né? Mas sempre mais vinculados à igreja, às SEBs, por exemplo, e elas vinham trabalhando em relação a isso. Esse movimento teve, em Santo André especificamente, o movimento Panela Vazia, organizado pela Associação de Donas de Casas, que foram pioneiras de lutas pelos seus direitos, a atuação das SEBs, né, que incentivou a luta por saúde, por creche, por sacolos comunitários. Com a minha pesquisa de doutorado, eu descobri mais mulheres envolvidas com a igreja pela JOC, pela JEC, eu acho. Então, assim, a Igreja Católica, nesse período, teve uma influência grande no sentido de ajudar as mulheres a terem essa organização. Além de difundir as orientações, as igrejas, né? Além de difundir orientações sobre nutrição para combater a desnutrição infantil, advindo daí a Pastoral da Criança. Pode mudar, por favor. Antes de se dividir a região, né, nos municípios, Santo André, era tudo considerado região de São Bernardo, por causa da fluidez da região, ou seja, às vezes você tem uma rua que começa Santo André e termina São Bernardo, ou vice-versa, e assim com os outros municípios também. Então, essa fluidez, na verdade, eu falo das mulheres de Santo André, mas eu tenho que fazer uma ressalva de que mulheres de outros municípios, que hoje, né, considerados outros municípios, elas também ajudaram muito, elas se uniram. Então, em São Bernardo, por exemplo, teve a Comissão da Mulher. Eu não fiz o adendo, quando eu enviei o artigo, eu estava trabalhando somente com a minha pesquisa de mestrado. E agora, como eu já avancei na pesquisa do doutorado, eu fui descobrindo muito mais coisas, só que eu não achei honesto eu agora enviar um outro artigo, né? Então, eu optei por falar, porém manter o artigo original que foi enviado, né, antes do adiamento do Congresso. Mas feita essa devida ressalva, voltando para o texto, né, na década de 80, a década de 80 foi especialmente movimentada em relação às articulações políticas. Então, nós tivemos aqui, as mulheres criaram a AMUSA, a Associação das Mulheres de Santo André, que também lutava, e é inacreditável que até hoje as mulheres lutam por creches públicas e gratuitas e de qualidade, né? Creches gratuitas de qualidade. Foi criado também a nível estadual o Conselho da Condição Feminina, que atuou no chamado Lobby do Batom. Nós temos uma mulher que ela é muito conhecida na região, a Ivete Garcia, né? Ela foi vice-prefeita, ela foi vereadora em Santo André, vice-prefeita de Santo André, e ela participou do Lobby do Batom pela CUT, ela fundou o grupo de mulheres da CUT. Então, ela foi a primeira mulher a estar à frente da coordenação, né? Elas criaram ela foi a primeira mulher eleita, na verdade foi o Celso Daniel, a levou para estar à frente desse organismo, né, de luta de política para as mulheres, claro que de uma forma, vamos dizer assim, uma forma organizada pelo Estado, porque antes eram através de movimentos sociais, que existe uma diferença muito grande, né? Em 86, as mulheres de vários grupos da região do ABC se uniram, criaram a coordenação de mulheres do ABCD-MRP, mulheres donas de casa, sindicalistas, trabalhadoras, do Clube de Mães, que também era vinculado à Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, e outros que não tinham até então vínculo com qualquer grupo. Pode mudar, por favor. E aí, agora, eu tenho essa péssima tendência, eu vou adiantando os assuntos, e os slides, a gente não funciona muito bem, não, mas eu chego lá, eu acho.
Em 89, como eu falei, o Celso Daniel ganhou a eleição e ele honrou esse compromisso de campanha criando a assessoria, era esse o nome, a Assessoria dos Direitos das Mulheres, que a Ivete Garcia ficou à frente, né? Ela levou essas reivindicações da coordenação, que ela também estava lá, para o Poder Executivo, articulando a criação da Delegacia da Mulher, Casa-Abrigo, que começou em Santo André e depois foi absorvida pelo consórcio, e depois o consórcio investiu e criou o consórcio através da política federal, né? O governo federal mandou dinheiro para o consórcio e implementou a segunda casa-abrigo. As duas casas-abrigo são em endereços sigilosos. Cadê? Treinou as assistentes sociais da prefeitura, chamamento público para concurso exclusivo para ingresso de assistentes sociais para atuarem junto à delegacia e à casa-abrigo, e treinamento para prefeituras, para os funcionários da prefeitura na questão de violência de gênero. Pode mudar, por favor? Eu acho que eu não coloquei. Eu não coloquei aí nos slides que também uma outra coisa que a Ivete fez à frente acabei de esquecer, à frente da coordenadoria, da secretaria, enfim, que ela estava, ela fez os guardas municipais, abriu concurso para mulheres, guardas municipais, e treinou as guardas municipais, todos, as e hoje guardas municipais, na questão de gênero. Sem treinamento, eles não poderiam subir de cargo. Então, isso foi um ponto muito, muito importante. Esse quadro, infelizmente, quando a gente entra em períodos de recessão de direitos, e essa frase não é minha, a gente sabe que os direitos das mulheres são os primeiros a serem retirados, né? Então, aí tem um quadro esquematizado com os anos, criações e extinções dos organismos de políticas para as mulheres na região, no município de Santo André. O quadro vai até 2017, quando foi extinta a Secretaria de Política para as Mulheres, e nos últimos 2 governos, se eu não me engano, ela está... Assuntos de políticas para as mulheres está dentro de outra secretaria, ela já não tem mais autonomia como tinha. Então, assim, a conclusão é de que essas mulheres da região do ABC, se fala muito dos movimentos da região, né? E agora eu falo região, porque não é só Santo André, né? Santo André teve um papel de liderança, mas não foi só, porque não se faz sozinho, não se faz nada, né? Então, assim, essas mulheres da região do ABC, elas tiveram um papel assim, importantíssimo nas políticas públicas para mulheres da região, e elas auxiliaram ainda nos movimentos sociais. Na greve dos 41 dias, na década de 80, acho que em 1980, elas ajudaram no fundo de greve, elas cozinharam para os grevistas, elas estavam lá protestando junto, mesmo que não era sindicalista. Elas lutaram por leite em São Bernardo, lutaram por sacolões e creche, conseguiram, isso foram coisas que elas articularam, foram vitoriosas. É claro, a entrada da Ivete também no Poder Executivo foi um grande diferencial, né? Porque, é óbvio, pôde-se fazer muito mais e de uma forma dentro do Estado, uma forma mais burocrática, vamos colocar assim, e para trazer uma qualidade de vida para essas mulheres. Então, assim, a minha pesquisa gira em torno disso, essas mulheres tiveram uma participação essencial, sem elas não teríamos políticas para as mulheres, nem em Santo André e nem na região do ABC. Né? Então, é isso. Obrigada, desculpa, eu fiquei nervosa, e eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo. Muito grata, Eliane. Nós não temos perguntas no chat, eu gostaria de colocar, caso as expositoras queiram fazer mais alguma consideração ou acrescentar alguma coisa nas suas exposições, a gente tem ainda algum tempo. Alguém gostaria de falar ou a gente pode encerrar essa sessão? Edilene, gostaria de complementar?
Não, não, mas assim, vou falar assim, é muito interessante acompanhar esses processos, né? A gente tem a cidade vizinha que, enquanto a Adriana comentava, fizemos um estudo em 2017 que originou um caminho chamado o Caminho do Sal, uma rota turística que leva São Bernardo até Mogi das Cruzes, e um pouco dessa história que você traz também, né, a importância desses caminhos, né? Então foi um caminho que inicialmente ele era usado para contrabandear o sal, né, para não passar nas vias que eram cobrado algum tipo de imposto. Então, é interessante, né, você ver os nossos territórios tão bem ligados, articulados em momentos diferentes, né? E a Eliane, que história bacana, eu fico bem emocionada porque o fato de não ter mais a Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui em Santarém, ela está vinculada a outra secretaria, a gente sabe o quanto perdemos, né? Nós tínhamos colegas muito engajadas, um trabalho muito interessante que era conduzido. Não estou desmerecendo o trabalho que é feito hoje, mas é o que você disse, né? A gente acaba perdendo espaços. Hoje eu tenho muito orgulho, minha filha estuda numa escola municipal e a creche municipal, eu me considero como uma colaboradora, porque é algo que você constrói junto, você desenvolve as pautas de aula, né? Aquilo é sempre democrático. E quando você vai procurar uma escola particular, você não faz parte do processo, você é um cliente, sabe? Então é muito complicado, porque a criança perde muito, né? Ela acaba tendo aquele modelo pedagógico que eu acho também um absurdo, né? Uma criança tão pequena ter acesso a apostilas, enquanto na rede é muito mais fluida, é muito mais tranquila. Esses dias na escola da Heloísa apareceu um gambá e foi a pauta da aula daquele dia para todas as crianças, né? O Saruezinho veio visitar a escola, né? Hoje tinha um pé de jabuticaba cheio de jabuticabinhas, então eles estão lá esperando que essas jabuticabas fiquem maduras para poder pegá-las. Então, isso tudo faz parte de um processo que é tão importante, e é nesses espaços que as futuras crianças, que são homens e mulheres, que vão construir uma relação muito mais respeitosa, né? E é isso. Bom, era só isso. Falei um monte. Deixa eu pegar a carona, então, na fala da Edilene, né? E eu gostaria de agradecer essa oportunidade, eu aprendi com a Eliane, né? Com a Edilene também, através das pesquisas, e, assim, de campos tão distintos que falamos, né? E como é rica essa troca, então fica aqui também, né, para o consórcio, parabenizar pela iniciativa deste evento e que existam outros, para que a gente tenha essa oportunidade, né? Richard Morse, que é um importante historiador que fala sobre São Paulo, ele chega a dizer que São Paulo teve duas fundações, uma em Santo André da Borda do Campo, lá com João Ramalho, e outra, né, lá no centro mesmo da província. Então, assim, é um lugar de extrema importância. Os historiadores vão trazendo, né, desse local até por onde se localiza, e depois a gente vai ter, com o passar dos anos, na segunda metade do século XIX, né, a questão da linha férrea. Então, assim, o quanto que o ABC tem uma história interessantíssima, né? E eu concordo com a Edilene quando traz aí as questões da escola. Eu acho que você é da educação e não sabe, Edilene. Mas, assim, é muito pertinente o quanto que a gente tem história aqui no ABC. E, enfim, parabéns mesmo, foi um prazer ouvir aí as colegas. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Eu também quero agradecer muito, eu aprendi muito, eu não imaginava, eu sempre ouvi falar do caminho, a Pedra do Sal, mas não tinha ideia que era por aqui. Para mim era tipo Cunha, né, que chega a Paraty, e era uma coisa assim, distante. E eu sou muito apaixonada pela região do ABC, né? Então, quando eu vim morar aqui, todo mundo fala, nossa, você saiu do Rio para São Paulo. Gente, eu saí do Rio para Santo André.
Eu amo o ABC, eu acho isso. O ABC tem histórias riquíssimas, né? Eu entrevistei uma dessas senhoras, e agora são senhoras, né? Que participaram desses movimentos sociais, e ela me falando que existem monumentos tombados aqui na região. Então, assim, são histórias que eu, de fora, não conhecia, mas muita gente daqui também não conhece, né? Então, eu me dediquei a estudar essas mulheres, especificamente, porque eu falei, nossa, todo mundo fala muito do movimento sindical, e as mulheres, né? Onde ficam nisso? Então, assim, e aí fui descobrindo uma história riquíssima, né? De construção conjunta, de horizontalidade. Teve disputa de poder como em qualquer, né, ambiente, né? Você trouxe, Adriana, essa disputa de poder para se dar aula. Então, assim, é uma história fantástica, né? É algo tremendo. Eu fiquei muito feliz, realmente, como colocaram no chat, precisamos de mais eventos, né? Assim, para que a gente possa estar contribuindo. As mulheres do sindicato também precisam falar, é verdade, Caroline. Algumas eu entrevistei sindicalistas também. Nossa, gente, é muito legal. Espero mais para frente estar falando do resultado da minha pesquisa de doutorado aqui também. Muito obrigada, meninas, muito obrigada mesmo. Em nome do consórcio, eu gostaria de agradecê-las. Esse realmente tem sido um espaço de muitas trocas, assim, ricas, né, desde a primeira sessão, e a gente vai ter outras sessões até mais ou menos meados de novembro, né, são 10 sessões previstas aí, então terão outros trabalhos. As sessões da semana passada já estão com a gravação disponível no canal do YouTube do consórcio, então, consórcio ABC, vocês podem acessar. Daqui a alguns dias, essa sessão também estará a gravação. Toda a programação de eventos, seminários e formações aqui do consórcio, vocês podem ter contato e tomar conhecimento da programação no site da Escola de Governo e Desenvolvimento Regional, que foi inaugurada em abril deste ano. Nós já tivemos muitas atividades. Para o pessoal da educação, continuam aí as comemorações regionais do Centenário Paulo Freire, né? Nós já tivemos 2 círculos virtuais de cultura em setembro e em agosto. Amanhã vai ser o 3º ciclo pela Unifesp, com o professor Carlos Brandão, então fica o convite também. E aí acompanha a programação, porque o nosso canal do YouTube também tem postagens quase que diárias novas ali, nas nossas redes sociais. E fica o convite aí para participarem do congresso, que a gente espera fazer presencialmente, ou pelo menos de forma híbrida, no ano que vem. Muito grata e tenham todos uma boa tarde. Até a próxima.